Boa tarde, pessoal. Aliás, boa tarde, bom dia e boa noite, né? Sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo. Bom, vamos fazer aqui a correção da atividade 1, certo? Das nossas aulas. Então, na atividade 1, na aula 1, a gente passa essa atividade aqui de números irracionais. Vou começar pela questão 1. A questão 1 pergunta qual das afirmações é verdadeira. Pergunta: 10 é racional e 100 é racional. Alternativa B, 10 é irracional e 100 é racional. E assim também tem outras alternativas. Mas a questão aqui é a seguinte: o que é um número irracional? Números irracionais são números, por exemplo, desse tipo: 2,431 27, 3 e assim infinitamente, sem ter uma repetição lógica, né? Não tem um período. Esse número aqui é chamado de irracional, certo? Os números inteiros, como 1, 2, 3, 4, 5, esses números eles são inteiros e eles são finitos, né, em tamanho. Então, eles são considerados racionais e, mais especificamente falando, são naturais, certo? Então, números inteiros são racionais e esses números quebrados, que não têm repetição depois da vírgula, que não tem uma lógica a ser seguida, né, que os números são aleatórios, eles são chamados de irracionais. Então, se a gente voltar lá para a alternativa, para a questão 1, a única alternativa que faz sentido é a alternativa A. Diz que 10 é racional e 100 é racional. Na letra C, por exemplo, ele diz que 100 é irracional, mas isso não é verdade. Na letra B, diz que 10 é irracional. Na letra D, diz que os dois são irracionais. Então, a alternativa correta, letra A. Certo? Ok. Segunda questão aqui. Escreva os 5 termos seguintes na sequência. Então, pede para você escrever, né? Já está escrito aqui todos os termos, certo? Aí ele pergunta qual deles são irracionais. Então, se você não conseguir fazer o cálculo manualmente, né? Se você tiver o uso de uma calculadora, pode ser até interessante. Então, vamos resolver essas raízes aqui, ó. Raiz de 1. Quanto é a raiz quadrada de 1? É 1, né? Porque 1 vezes 1 é 1. Quanto é a raiz quadrada de 2? Se você colocar isso numa calculadora, você vai encontrar um resultado mais ou menos assim: 1,41421,3 e assim infinitamente. Você vai ver que não tem uma sequência lógica desses números. Raiz de 3. Colocando numa calculadora, você vai encontrar 1,73205 e assim infinitamente. Raiz de 4 é igual a 2, porque 2 vezes 2 é 4, certo? Agora, raiz de 5. Raiz de 5 é igual, colocando isso na calculadora, você vai encontrar 2,23606 e assim infinitamente. Certo. Agora, a raiz, vou colocar aqui na frente do raiz de 1. Vem aqui. Raiz de 6. Raiz de 6 é igual a 2,44. Perdão, voltei. 4,9,4 e assim infinitamente. Não vai haver uma periodicidade
nesses números, né? Eles vão ser aleatórios. Portanto, se você reparar bem aqui, prestar atenção, você vai ver que o raiz quadrada de 1 e o raiz quadrada de 4 são números inteiros, portanto, eles são racionais. Mas os outros, ó, eles são números quebrados. Os números depois da vírgula não tem um período, certo? Eles são aleatórios, certo? Portanto, eles são irracionais. Então, os números irracionais que nós vamos escrever como resposta nessa linha são raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 e raiz de 6. Então, você escreve aqui, né? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 e raiz de 6. Essa é a resposta. Esses aqui, eles são inteiros, eles são racionais, certo? Então, prosseguindo. Agora, a questão é a seguinte: identifique como número racional ou irracional. Já demos a definição, né? Número racional é aquele que é um número quebrado e os números depois da vírgula não têm uma sequência lógica, eles são aleatórios e ele é infinito, certo? Além disso, um número irracional não pode ser obtido através da divisão de números inteiros. Ok. O 4,45, ele é um número finito e, portanto, ele é racional, certo? Então, coloco aqui, vou colocar só o R, racional. Raiz de 81. A raiz quadrada de 81 é igual a 9, certo? A raiz quadrada de 81 é igual a 9. Portanto, também é racional, é um número inteiro. Racional. Raiz quadrada de 50. Vamos abrir aqui um quadro, certo? A raiz quadrada de 50, se você colocar isso numa calculadora, você vai encontrar 7,07106 e assim infinitamente. Você vai ver que não vai ter repetição lógica, portanto, é um número irracional. Então, a gente coloca aqui, né? E colocar aqui IR para identificar como irracional. Menos 76 é um número inteiro, não é um número quebrado, né? Portanto, é racional. 1 sobre 3, se você fizer essa conta, 1 sobre 3 dá para fazer até manualmente, né? 1 sobre 3 vai dar igual a 0, vai dar igual a 0,3333 infinitamente. E aí, esse número é racional ou irracional? Bom, esse número ele é racional, porque ele pode ser obtido através de uma divisão de números inteiros, 1 e 2. E divisão de números inteiros vai resultar, nesse caso aqui, né, resulta em uma dízima periódica, onde o 3 sempre vai se repetir, portanto é racional. Então, deixo lá na resposta. Racional. 0,0061 também pode ser obtido através de uma divisão de números inteiros. Que divisão resultaria nisso daqui? Seria essa. 61 dividido por 1, 0, 0, 0, 0. Se você dividir 61 por isso aqui, você vai ter 0,0061, certo? E vai dar um número finito. É isso, portanto, é racional. Racional. Menos raiz de 18. Se você calcular a raiz de 18, raiz negativa de 18, certo? Vamos lá. A raiz menos a raiz de 18 vai dar igual a
vai dar igual a menos 4,24 264 infinitamente. Você vai ver que na sua calculadora não vai acabar nunca os números, né? Se você colocar isso no celular, você vai ver que tem muito mais número do que isso daqui. Portanto, é irracional. Voltando para cá. Irracional. Letra H, 48.799. É o número racional, é um número inteiro, certo? Portanto, racional. Aqui na letra I, ó, parece que tem lógica os números que estão depois da vírgula, né? Mas não, ó. Primeiro é 17, depois 177, depois 1177. Então não é uma dízima periódica, ele não se repete, certo? Portanto, é irracional. Nesse caso aqui, da letra J, nós temos 8,43, 43, 43. Então é uma dízima periódica. Portanto, é racional. Então, essa é a resposta, é a resolução da terceira. Vamos agora avançar para a quarta. A quarta, ele diz o seguinte: sejam os números. Aí ele dá um monte de raiz quadrada, certo? Aí ele pergunta quais deles estão compreendidos entre 5 e 10. Aqui a gente tem quase uma pegadinha, certo? Quais dessas raízes estão entre 5 e 10? Vamos analisar isso aqui numa lousa. Vamos desenhar uma reta numérica. Uma reta numérica aqui. E aqui fica o 5. E bem aqui fica o 10. Certo? Porém, ele dá os números em formas de raiz quadrada. Então, qual é a raiz quadrada que representa 5? A raiz quadrada que representa 5 é essa daqui, ó. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, certo? E qual é a raiz quadrada que representa 10? Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Portanto, ao invés de você colocar aqui 5, você coloca raiz de 25. E aqui, ao invés de você colocar 10, você coloca raiz de 100. Agora ficou mais simples de ver, ó. Quais dessas raízes aqui da direita estão entre a raiz de 25 e entre a raiz de 10? Vamos ver, ó. Eu posso identificar raiz de 37, raiz de 72 e raiz de 98. Essas três raízes estão entre as raízes de 25 e a raiz de 100, certo? Essa daqui é menor do que a raiz de 25, essa também é menor que a raiz de 25, essa é menor do que a raiz de 25 e essa aqui é maior do que a raiz de 100. Portanto, restou apenas esses outros três. A gente pode até colocar aqui na reta numérica, né? Raiz de 37, tá por aqui, certo? Raiz de 72, tá por aqui. Acho que é 72 mesmo. Sim, e a raiz de 98, tá bem aqui pertinho do 100. Raiz de 98. Claro que essas raízes aqui, elas vão dar números quebrados, certo? Não vai dar número inteiro, mas ainda assim, elas estão entre raiz de 25 e raiz de 100. Portanto, se eu vou escrever aqui, eu escrevo, né? Raiz de 37, nunca esqueça de colocar a raiz, né? Raiz de 37, raiz de 72 e raiz de 98. Opa. Raiz de 98. Pronto. Agora, a última questão. Questão 5. Uma questão do Saresp. Observe a reta numérica. Aí ele te dá a reta numérica. Menos 2, A,
menos 1, 0, B, 1, C e 2. Aí, os números A, B, C são respectivamente. Aí ele te dá uma alternativa A e uma alternativa B. Primeiro é importante você prestar atenção nessa palavra. O que é respectivamente? A palavra respectivamente significa em ordem, certo? Por exemplo, A, B e C são na seguinte ordem, né? Ou seja, o primeiro número que ele vai te dizer é o A, o segundo que ele vai te dizer é o B e o terceiro que ele vai te dizer é o C, certo? Ok. Será que aqui na letra A, ó, menos 15 sobre 10 vale quanto? Se você fizer a divisão, né? Você corta o zero aqui e coloca uma vírgulazinha aqui. Então fica menos 1,5. Se você olhar aqui na reta numérica, o A realmente está entre menos 1 e entre menos 2. Portanto, o A realmente pode ser representado por menos 1,5. Aqui na alternativa B, inclusive é a mesma coisa, ó, menos 1,5. Portanto, o A realmente é menos 1,5. Certo? E a letra B. Aqui, na alternativa A, ele diz que a letra B é igual a menos 0,6. Né? Tá faltando até uma vírgula aqui. Então, onde é que fica o menos 0,6? Você teria que continuar a reta numérica e aí ia contando aqui, né? Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. O menos 6 ia ficar lá atrás. Portanto, e o B está bem aqui, ó. Portanto, menos 0,6 não representa a letra B. Então, a gente já pode até pular para outra alternativa, né? E vamos analisar, então, a outra alternativa. Alternativa B. Alternativa B. Na alternativa B, ele já diz que o A é menos 1,5, ó. E está correto, certo? Esse resultado está correto. Aí ele diz que o B é igual a 6 sobre 10. Será que está correto? 6 sobre 10. Como é que eu faço essa divisão? Dividindo o número por 10. Corto o zero e pego a vírgula que está bem aqui e pulo uma casa para a esquerda, bem para cá. Portanto, vai ficar 0,6. Pode até conferir esse resultado na calculadora se quiser. E está correto, ó. O 0,6 ele fica realmente entre 0 e 1. Portanto, esse resultado está correto. E a raiz quadrada de 2, a gente já até fez isso aqui, dá aproximadamente 1,41423 infinitamente. Então, esse número, ó, 1,412 e tal, e tarará, fica realmente entre 1 e 2. Portanto, o C, essa letra C aqui, pode ser realmente representada por raiz de 2. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Vou marcar aqui. Essa é a alternativa correta. Então, é isso aí, pessoal. Agradeço a paciência e essa foi a correção da nossa primeira atividade.